Às vezes nós tomamos atitudes e decisões que nos levam também a ter aí consequências lá na frente que não era talvez as consequências que Deus queria que a gente tivesse e que geram um esforço da nossa parte também. Então a gente precisa, em tudo, a gente precisa ter a direção de Deus para não fazer a coisa da nossa vontade, da nossa cabeça, né? Olá, queridos amigos e irmãos, telespectadores do canal CJC. Que bom que você está aqui para mais um podcast bíblico, sempre ligadinho de segunda a sexta com os estudos que a gente faz aqui, um capítulo por dia. A gente vai prosseguindo em conhecer ao Senhor e hoje mais um capítulo que vamos concluir com sucesso. Já abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 12. Esse é o capítulo de hoje. Veremos aqui sobre Samuel dando um discurso, está ele entregando o seu cargo, porque agora não seria mais época dos juízes, e sim dos profetas. Olha só quantos versículos, um total de 25 para a gente poder mergulhar e extrair ao máximo de conhecimento de Deus para nós no dia de hoje. E é claro que além de você de casa, que sempre nos acompanha, sempre ligadinho na TV, no YouTube, compartilhando, comentando aqui nos comentários do YouTube. Fique à vontade, pode comentar o que você quiser, o que Deus falar ao seu coração. Além de você de casa, aqui nos estúdios, eu também estou em excelente companhia e começo apresentando um pastor que veio lá de Piabetá para abençoar as nossas vidas. Pastor William, seja muito bem-vindo ao podcast bíblico. Obrigado, Júlia. Obrigado, pessoal de casa, pessoal da produção. É sempre uma felicidade poder estar aqui ao lado de pessoas maravilhosas, pessoas amigas, onde a gente fala da palavra, e que seja uma bênção para você hoje. Fique atento, eu sempre costumo falar, pega papel e caneta, anota, porque depois as falas, as revelações saem da nossa mente. Então anota e vai ser bênção em nome de Jesus. Vai sim, bênção do início ao fim. Quem também está conosco para acrescentar muitíssimo no programa de hoje é ele, você conhece muito bem, Joe Santos. Seja bem-vindo ao podcast bíblico. A pessoa vai falar, não, esse eu não conheço. Júlia Nova, boa tarde, pastor William, você que nos acompanha. É um prazer estar aqui novamente no podcast bíblico e hoje vai ser uma tarde maravilhosa de aprendizado. E vamos aí ver o que Deus tem pra gente hoje nessa tarde, né? Difícil não conhecer, hein, Joenson? Só se caiu de paraquedas aqui hoje. Porque é canal do Joe Cristão, quase. Ele tá no Instagram, a gente tá no YouTube. O Joe tá em todos os lugares. Você que era canal Júlia Cristã? Não. Né? CJC canal. Não é canal Júlia Cristã. De forma alguma. Inclusive, faço o convite para você conhecer o nosso Instagram, porque o Joe faz vários vídeos legais de palavra, de desafios, de comédia, para você rir também. Tento chamar a Júlia, mas às vezes não, eu participo de alguns, sim. Um ou outro eu tô lá. @canal.cjc. Você precisa conhecer, seguir o nosso perfil e compartilhar também os conteúdos que a gente grava por lá. Combinado? E hoje vou pedir a bênção para o Joe, aquela oração que apresenta esse momento ao Senhor, que convida o Espírito Santo para que ele fale, que haja com liberdade em nosso meio. Pode ser, Joe? Vamos lá. Amém. Feche seus olhos onde você estiver na sua casa. Senhor, obrigado por essa oportunidade, meu Pai, de estarmos juntos aqui na Tua presença e que, meu Pai, essa tarde possa ser, meu Pai, Jesus, um momento de comunhão, de entendimento. Pedimos que o Senhor abra, meu Pai, os nossos olhos espirituais para entender de fato o que o Senhor quer para nossas vidas e que, meu Pai, que com esse capítulo, esses ensinamentos de hoje, nós possamos entender, meu Pai, e extrair o máximo de conhecimento e, meu Pai, a Tua direção para as nossas vidas. É o que te pedimos, meu Pai, neste dia e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Joey. Você de casa, Bíblia aberta, caderninho preparado. Então vamos agora para o versículo 1, que vai dizer assim. Aliás, eu vou ler até o versículo 5 com vocês. Então disse Samuel a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me disseste, e pus sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei vai diante de vós, e já envelheci e encaneci, e eis que meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, a
quem tomei boi? A quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem tenho oprimido? E de cuja mão tenho tomado presente, com ele encobri os meus olhos? E vou-lo restituirei. Ou seja, ele está colocando-se à prova, né? Então disseram, em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja hoje testemunha de que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, seja testemunha. A gente vê que Samuel ali resigna o seu cargo, ele reconhece que já está chegando na idade, mas não somente isso, já estava ali passando de uma transição do período dos juízes para o período de uma monarquia, onde haveria o rei sobre Israel. Saul já foi citado o nome dele, ele já foi ungido, já teve ali a sua primeira ação militar. E aqui a gente vê que Samuel está relembrando o povo de que ele atendeu ao pedido do povo, claro, com a permissão de Deus. Samuel reconhece a sua idade, reconhece que a função está mudando, ele aponta para o fato de que agora é o rei que vai liderar, o rei que vai ali diante do povo. E Samuel, é interessante como ele coloca a sua vida sobre uma luz, ele coloca a sua vida na mesa, digamos assim, para que o povo possa dizer se ele fez algo contra eles, se tem algo para que ele possa os restituir. E será, pastor William, que a gente pode fazer isso com a nossa vida? Será que a gente chega nesse ponto de que podemos colocar a nossa vida na mesa e falar, tenho algo contra? Alguém tem algo contra mim? Eu fiz algo contra alguém? Será que a nossa vida está tão limpa? Esse é o nosso objetivo, né, pastor William? O ideal seria, né? É. Mas eu falo aqui que é uma idoneidade muito grande, uma certeza muito grande daquilo que foi feito desde que foi chamado, para ele poder falar, roubei o boi de alguém, peguei o jumento de alguém. Se tiver alguém, testemunhe contra Deus, ou seja, que vá diretamente até Deus e que Deus possa me julgar. Que a gente possa, né, se a gente, num cenário ideal, a gente que é cristão, a gente precisa ter essa mesma idoneidade, a gente precisa ter essa mesma direção. Você que está em casa, procure sempre andar de forma clara. Eu tive uma pastora que sempre me ensinou que existem os pecados e existem os embaraços, que às vezes as pessoas elas acabam se embaraçando e aí acabam pecando. Então, às vezes a pessoa começa a falar, não, mas isso aqui não é um pecado, não é um pecado em si, mas aí começa a se embaraçar, começa a fazer algo oculto, começa a fazer, não mentiu, mas estou ocultando parte da verdade, e aí fica naquilo e acaba se embaraçando. Então, se a gente quer fazer, igual o Samuel falou aqui, que com uma ousadia, com uma banca muito grande, falar assim, quero ver se alguém tem algo a falar contra mim, a gente precisa andar na luz, como a palavra diz, né? Exatamente, nós vemos nele uma totalidade, um serviço completo, um coração íntegro, não só para com Deus, mas para com as pessoas também. Em nada ele estava ali em falta e o povo reconhece isso. E o bonito é isso, o povo reconhecendo, ou seja, Joe, a gente vê que Samuel era um exemplo, ele dava o bom testemunho, e assim nós precisamos ser, né? E gente, se a gente voltar um pouco atrás, a gente lembra que quando Samuel ele foi criado no templo, ele teve perto dele maus exemplos, né? Que os filhos de Eli, eles não foram bons exemplos, e ele poderia muito bem crescer e falar, poxa, mas eles estavam ali perto, ali servindo ao Senhor, era um filho, né? Era filho de Eli, eu tive esse exemplo, mas ele não tomou isso para si e foi um juiz, foi um sacerdote, se não me engano, né? Juiz, sacerdote e profeta também ali julgando o povo. E a ponto dele chegar e falar isso, se alguma coisa eu fiz para vocês, então que vocês me digam, que vocês vão adiante de Deus. Então ele tinha essa certeza. E muita gente que às vezes pode falar, poxa, mas a minha criação foi desse jeito, então eu sou assim por causa disso, sou fruto, sou consequência do que aconteceu comigo. E isso mostra que você não precisa de fato ser o resultado disso, né? Quando Deus ele tem um chamado para você, você de fato pode fazer tudo da maneira diferente, da maneira que Deus ele te conduz ali. Exato, porque o povo falava sobre os filhos de Eli, eles percebiam ali, eles não davam bom testemunho, eles estavam trazendo escândalo para as pessoas, e nós vemos Samuel indo na contramão, né? Mesmo crescendo nesse ambiente, ele consegue ali fazer a diferença, ao ponto de que já no fim é bonito a gente ver que o povo
os outros estão confirmando esse discurso. Ele poderia dizer uma coisa e o povo falar, não, não é bem assim. Mas, pelo contrário, o povo está ali confirmando de fato. Foi um exemplo, bom testemunho, em nada o Senhor nos oprimiu, não tirou nada de ninguém. Nós vemos como ele era íntegro. E aí, no versículo 6 ao 7, só um comentário antes de ir para o versículo 6 e 7. Nós vemos que até Deus é chamado para conversa, porque as pessoas até poderiam reconhecer, mas e Deus que sonda o coração e a intenção, as motivações? Mas Deus também é testemunha. E será que a nossa consciência perante Deus está limpa? As pessoas podem aprovar, podem aplaudir. Mas e diante de Deus, como estamos, né? Para a gente poder refletir. Versículos 6 e 7, a gente vê assim. Aliás, eu vou só comentar, o versículo 6 e 7, Samuel tá ali, ele vai começar a recapitular toda a história de toda a fidelidade de Deus para com o povo. Em vários momentos onde o povo precisou de ajuda e Deus foi com eles. Aí do versículo 8 ao 11, aí agora eu vou ler com vocês, que diz assim: havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor e o Senhor enviou a Moisés e Arão, que tiraram os vossos pais do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor seu Deus. Então os entregou nas mãos de Cícera, cabeça do exército de Azor, e na mão dos filisteus e na mão dos reis moabitas, que pelejaram contra eles. E clamaram ao Senhor e disseram: pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos aos Baalins e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal e a Bedã e a Jefté e a Samuel e livrou-vos da mão dos vossos inimigos em redor e habitastes seguros. E vendo vós que Naás, rei dos filhos de Amon, capítulo anterior, vinha contra vós e me dissestes: não, mas reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor vosso Deus o vosso rei. Aqui Samuel está relembrando de quantas vezes, quantos episódios o povo foi infiel, serviu a ídolos, mas no momento em que a situação apertou, que ficou difícil, então clamaram a Deus, se arrependeram, reconheceram o pecado e Deus foi com eles e deu vitória. Tanto que no capítulo anterior foi a mesma coisa. O povo ali estava sendo oprimido, recebendo uma afronta, que todos deveriam ter ali a sua vista direita arrancada, seu olho direito arrancado, ou seja, uma grande afronta, mas o povo, ele por meio de Saul, recebe a vitória da parte de Deus. Então nós vemos quantos momentos, mas mesmo assim, Deus sendo fiel, Deus honrando através dos juízes e sendo o Senhor do povo, ainda assim o povo queria um rei sobre eles. Ainda assim não reconheciam o Senhor como suficiente, como só ele já é necessário. Não, nós queremos um rei assim como as outras nações. Então a gente vê Deus salvando, eles se esquecem. Deus disciplina, então eles clamam e Deus salva outra vez. A gente vê Joey, que isso se repete na Bíblia várias e várias e várias vezes. Até os dias de hoje isso se repete, né? Sim, e o interessante é que, mesmo eles tendo um juiz que era Samuel e que era um juiz íntegro, né? Ele mostrou aqui que não teve nada durante a liderança dele que talvez incitasse o povo a fazer algo errado ou a pecar, mas mesmo assim o povo voltava, errava, e acho que esse ponto da questão do povo, acho que eles pecaram não na questão de que só querer um rei, mas eles queriam ser iguais às outras nações, né? Então muitas vezes, muita gente que está hoje dentro da casa de Deus, a gente sabe que nós somos um povo escolhido, um povo diferenciado, nós vivemos de acordo como Deus ele nos guia, só que muitas vezes as pessoas elas estão querendo viver na maneira que as pessoas lá de fora estão vivendo, né? Ou se deslumbram com as coisas desse mundo e falam: poxa, mas por que a gente não pode ser assim também? Ou fazer isso também? Vendo um pensamento de Asaf na cabeça, né? Sim. Prosperidade do outro e eu como é que tô? Sim, eu que sirvo a Deus, tô desse jeito, né? A pessoa que não serve já tá muito melhor do que eu e começa a se deslumbrar com essas questões. Acho que a gente começa a pecar nisso também, quando a gente começa a querer ser parecido com o outro, e sendo que nós não somos iguais a eles, né? E rapidinho troca, começa a servir outros deuses, se esquece da fidelidade de Deus, que apesar da nossa infidelidade, ele permanece fiel, ele não muda, entende? Mas, pastor William, por que nós nos esquecemos tão rápido da fidelidade, da bondade, da misericórdia de Deus? Que a gente não sabe o conceito real, acredito, de amar como o Senhor ama, né? A gente, infelizmente, o ser humano, ele é condicionado desde cedo
a amar aquele que recebe alguma coisa. Então você vê que quando o ser humano, quando a nação, ela recebe uma misericórdia de Deus, ela se volta para o Senhor. Mas quando de repente algumas situações apertam, ou quando está tudo bem, que ela não está necessariamente vendo alguma coisa ali que está vindo de troca a ela se esquece, ela abre mão e volta a adorar outros deuses que talvez, acredito eu, que teoricamente vão dar aquilo que eles estão querendo no momento. Então, a gente precisa tomar muito cuidado porque a Bíblia diz que o coração do homem ele é enganoso. E se a gente fosse voltar para as suas paixões, eu sempre falo muito isso lá no grupo jovem, que um dos castigos de Deus para com o povo é entregá-los às suas próprias paixões. Porque se a gente for fazer tudo que a gente quer, tudo que os nossos olhos se vislumbram, a gente vai cair, a gente vai errar. Mas a gente tem que pedir para que o Senhor nos ensine, através da presença dele, a fidelidade, né? Porque Deus permanece fiel, como você bem falou, e a gente tem essa característica dentro de nós através do Espírito Santo, de manter a fidelidade, de manter a disciplina, de manter ali a coerência, porque somente com a ajuda de Deus, aí volta o que a gente estava falando lá, só se o Senhor nos ajudar. A gente tem que lembrar necessariamente o tempo todo que a gente está sempre prestes a cair. Aquele que está de pé, cuide para que não caia, né? Então, o grande problema é que eu vejo que às vezes as nações elas relaxam quando estão tudo certo, quando está tudo bem, e aí tá de pé e começa a queda. Então, se você está em casa e de repente tá tudo bem, não. Costumo falar que para mim, ô Júlio, é o retrato da pós-vigília. Como assim, pastor, pós-vigília? A gente sai na sexta, vou falar no meu caso específico, a gente passa a sexta-feira inteira na igreja, aí vai para uma vigília na sexta. Chega no sábado, eu acordo de manhã, né, já de tarde, né, quem já saiu de uma vigília, você não vai falar assim, eu vou ler a Bíblia. Não, acabei de sair, acabei de ler a Bíblia, acabei de ficar a madrugada inteira na presença de Deus, mas já é outro dia, eu tenho que continuar da mesma forma. Só que a gente, como pega ali aquela bagagem de, eu já fiz, você quer relaxar, quer fazer outra coisa. Então, é aprender com Cristo mesmo para que Ele possa nos ensinar a ser fiel. Sim, a gente falou sobre isso de ser todos os dias, muito em Êxodo também, quando fala sobre a lenha no altar, que a chama tinha que estar sempre acesa. Eu vou fazer um desafio para você, no natural. Pega e acende uma churrasqueira e deixa ela acesa o dia todo e todos os dias. Aí você me fala se foi só uma vez que você foi lá para poder atiçar o fogo mais uma vez, ou se rapidinho, se você não fizer nada, ele vai apagar sozinho, mas para você manter aceso dá um trabalho. E para você fazer isso todos os dias, haja esforço. E assim é no espiritual. Por mais que a gente não veja, está acontecendo e nós precisamos dessa munição todos os dias. Senão vai chegar o desafio, vai chegar a afronta e a gente não vai ter força. Como o capítulo anterior, muitos ali ficaram desesperados, houve choro, pranto, lamentação. E eu acho interessante, Joe, que falamos sobre essa comparação, mas também tem essa questão de comparar com as outras nações, mas existe também a questão do medo e da insegurança que eles tinham de ter que crer no invisível. Né, de que Deus iria fazer algo que eles não estavam vendo, mas que se tivesse um rei, uma figura humana, era mais fácil crer, assim também como as outras nações tinham. E eles tinham que crer no invisível, né? Então, percebemos que esse medo que eles tinham levou a uma decisão totalmente... A palavra é equivocada, eu ia falar inadequada, mas a palavra é essa, equivocada, porque o medo faz você inverter a ordem das coisas, faz você querer aquilo que Deus queria, mas numa hora errada, entende? Como é até o caso aqui de Saul, do rei sobre Israel. Então, muito cuidado com a comparação e também com o medo, senão você vai ser levado a essa insegurança, vai te levar a decisões equivocadas também, né, Joe? O medo ele é uma reação natural, né, do nosso corpo e nos leva a tomar atitudes, né, até para nos proteger. Então, o povo queria alguém ali perto, vamos dizer assim, para uma figura humana, tanto para aparecer com outras nações, quanto também para se sentir representado. Mas com isso, vieram também consequências, né? Porque enquanto eles tinham ali Deus sendo ali o rei deles, eles sempre tinham vitórias, eles sempre estavam ali não só protegidos, mas eles estavam guardados em todos os sentidos. Só que assim que eles pediram um rei humano, eles precisaram se submeter à questão da monarquia humana. Então precisaram pagar impostos, eles tiveram trabalho da parte deles. Foram avisados. Foram avisados, né? Mesmo assim. Mas eles quiseram e tiveram que fazer a sua parte em relação a isso. E com a gente hoje não é diferente. Às vezes nós tomamos atitudes e decisões que nos levam também a ter aí consequências lá na frente que
Não era talvez as consequências que Deus queria que a gente tivesse e que geram um esforço da nossa parte também. Então a gente precisa, em tudo, a gente precisa ter a direção de Deus para não fazer a coisa da nossa vontade, da nossa cabeça, né? Então senta, faz os cálculos, vê se é isso mesmo que você quer. E ainda mais, se Deus usou um profeta, usou uma autoridade sobre você para te alertar sobre os custos que você porventura não pensou, como foi justamente o que aconteceu com esse povo, que você repense. Porque o povo falou, ó, mas vai custar isso, isso, aquilo. É imposto, o povo vai ter que, aqui os seus filhos vão ser servos, vão também servir no exército. Ah, não, mas eu vou querer mesmo assim. Cuidado com o medo, com a comparação, suas decisões equivocadas, né? Emocionadas, de repente, aquela pessoa que é guiada por uma emoção. Já em seguida, a gente vai ver aqui, Samuel vai falar no 14 e no 15, se o povo for fiel, ou seja, depende de uma correspondência do povo, como que o povo vai reagir à fidelidade de Deus. Também será fiel, também vai obedecer, porque também não adianta ouvir a direção que Deus quer, ouvir a voz de Deus, mas também não obedecer, não fazer de acordo. Do 16 ao 18, a gente vai ver Samuel preparando uma demonstração divina que vai impactar o povo. Por quê? Na colheita do trigo não havia chuva. A chuva ou era ali um símbolo, um milagre que poderia acontecer, ou simbolizava o juízo, que era o caso desse povo. O povo estava se voltando contra Deus, rejeitando o próprio Deus, querendo um rei. Então essa chuva vem como uma demonstração para impactar o povo e vai gerar grande temor. E aí no 19 ao 22 a gente vê que o povo vai confessar os pecados, vai falar, não, tá bom, a gente errou, a gente agiu de forma precipitada, mas perceba que o povo não vai falar assim, o nosso Deus, aqui no versículo 19, né? Vai dizer assim, e todo o povo disse a Samuel, roga-te pelos teus servos ao Senhor teu Deus. E o nosso Deus, não é nosso Deus, não? Eles não fazem parte desse concerto, dessa aliança? Então a gente vê, né, que Samuel vai dizer para eles que eles erraram de uma forma muito grave, mas que ainda assim que não desistissem, porque aqui no versículo 22 tem algo poderoso que diz, pois o Senhor, ele não desamparará o seu povo por causa do seu grande nome, porque aprove ao Senhor fazer-vos o seu povo. Então, povo de Deus que está nos ouvindo agora, e isso também serve para nós, que possamos ser fiéis ao Senhor. Ele nos ama de uma forma incondicional e a fidelidade de Deus não vai mudar mediante a nossa infidelidade, mas que possamos corresponder a esse amor, corresponder a Ele e sermos fiéis, porque o que Ele tem para nós é o melhor. Entende? O que ele separou para nós é infinitamente melhor do que pedimos, do que pensamos. Então, que possamos corresponder a essa aliança, a esse concerto. Ele não vai nos desamparar por conta do nome dele. Eu acho que os senhores bem lembram de Êxodo, de quando Moisés foi rogar perante Deus, né, pelo povo. E aí Deus falou assim, não, Moisés, em outras palavras, né? Vamos refazer isso aí, a aliança que eu fiz com Abraão. Não, agora eu vou fazer uma aliança com você, a partir de você, da sua semente eu vou fazer. E aí Moisés fala assim, mas que vão falar do Senhor, do seu nome? Vão dizer que o Senhor trouxe a gente aqui para o deserto, para a gente morrer aqui, e o nome do Senhor. Precisamos zelar pelo nome do Senhor, precisamos zelar por isso, guardar, preservar. E Deus, ele zela pelo nome dele. Então que possamos de fato dar o bom testemunho, assim como Samuel fez, que possamos ser fiéis, obedecer, corresponder a esse amor que é muito precioso. É um privilégio poder fazer parte do plano de Deus, cooperar com o reino de Deus. Eu acho que eu falei muito nesse capítulo. Vamos agora finalizar com um comentário do missionário R.R. Soares, que vai nos ensinar assim. A monarquia se iniciava e o tempo de Samuel como juiz chegava ao fim. Assim, além de discursar ao povo falando de sua integridade durante o período em que guiou a nação, ele relembrou a fidelidade do Senhor, quando os libertou da escravidão do Egito, até o período dos juízes, quando lhes deu vitória diante dos inimigos ao redor. E agora que, por sua própria escolha, Israel entrava no período monárquico. Deveria, então, manter-se fiel e obediente ao Senhor, pois
pois caso se voltasse à vaidade dos ídolos, certamente sofreria. O zelo do profeta Samuel pela nação de Israel ficava evidente em suas constantes orações e nos ensinamentos. O mesmo zelo e dedicação devem ter os salvos em Jesus, que receberam do Senhor uma missão no corpo de Cristo. Muito obrigada, missionário R.R. Soares. E Joey, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast bíblico. Volte sempre aqui na programação e fala para a gente, Joey, o endereço da Igreja da Graça que você congrega e também fala um pouquinho sobre o Nossa Night. Perfeito. Obrigado, Júlia. Foi um prazer mais uma vez estar aqui junto com você no podcast bíblico. Obrigado, pastor. Foi um prazer também. E você de casa, não se esqueça que todas as quintas-feiras, às 21 horas, Nossa Night aqui no canal CJC, sempre recebendo um convidado com uma história de superação, com um testemunho para você. Então fique junto com a gente, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui. E se você é da Zona Sul, quer conhecer a Igreja da Graça lá em Copacabana, eu tô lá com o pastor Igor. Então você pode ir tanto pela Avenida Atlântica, no número 3.806, você pode estar lá junto com a gente, tá bom? Ou você pode também pela outra entrada da galeria, que é a antiga Galeria Elástica, que agora é Galeria Atlântica, ali na Nossa Senhora 1241 também. Vai ser um prazer receber você lá em uma das nossas reuniões. Obrigado, Júlia. Amém, obrigado, Joey. E pastor William, suas considerações finais aqui no podcast bíblico. Também agradeço demais sua participação e passa pra gente o endereço do senhor lá na IGD Piabetá, por favor. Glória a Deus, Júlio. Eu agradeço pela oportunidade, agradeço por estar aqui junto com vocês. Lá em Piabetá a gente tem só um endereço só, não são 2 endereços, tá? Então, glória a Deus, é mais fácil para poder lembrar. É Rua Benjamin Constant, número 65, ali perto da linha do trem de Piabetá. Se você quiser fazer uma visita pra gente, nós temos reuniões no domingo às 7 da manhã, às 9h30, às 3 horas da tarde, aí tem um grupo jovem às 4 horas e também às 18h30. Então, se você quiser fazer parte dessa família de Piabetá, vai para lá para a gente poder te receber, para poder estar junto com a gente e falarmos juntos do amor de Cristo em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meus amigos. E pastor William, ainda estão confundindo o senhor com o pastor Thiago Pérez? Direto. Essa semana mesmo lá em Madrid, no Don't Stop. No Don't Stop chegaram para mim e falaram assim, olha, eu te vejo aqui, te vejo em São Paulo, o senhor não para, né? Eu falei, não para. Como é que tá o seu pai? Eu falei, papai tá uma benção, papai tá maravilhoso. Canta papai... uma canção aí pra gente. Eu falei, tá uma benção, papai. Agenda aberta, então, Thiago Pérez 2.0. Exatamente. Ó, o Thiago é uma benção, mas metade do povo que acha que ele é tão acessível sou eu, tá, gente? Exatamente. Vamos convidar o senhor para ir na igreja cantar. Eu acho que a próxima dupla aqui tem que ser o pastor William e o pastor Thiago. Aí vai confundir. Se vocês virem qualquer evento que tiver uma luz um pouquinho mais baixa, que tiver uma fumaça meio, de repente estou eu lá. Misericórdia. Bom, pessoal, passa aqui o dever de casa cada um de vocês. Pode ouvir a playlist do pastor Thiago Pérez, é uma bênção. E o outro dever de casa é você fazer a leitura prévia de 1 Samuel capítulo 13 e voltar aqui para o próximo podcast para a gente continuar estudando mais e mais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Um grande abraço e que Deus os abençoe. Até mais. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal no Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!